Escutam só, gente, últimas notícias, dessa vez da Islândia. Apesar da taxa de vacinação, aquela chamada taxa de vacinação para chegar a uma imunidade de rebanho, chegou a 80% na Islândia. Mas mesmo assim, os números de infecção atingem níveis recordes no país. A Islândia está relatando atualmente mais pessoas testadas positivas do que em qualquer outro momento desde o início da crise. O que está acontecendo, gente? Vocês podem me explicar isso? O número de pessoas testando positivo na Islândia está em um nível recorde. Por pouco menos de 2 semanas, a incidência foi superior a 100, o que é significativamente maior do que na primavera e no outono de 2020. No entanto, o país tem a maior taxa de vacinação da União Europeia. De acordo com a Autoridade Sanitária da União Europeia, ECDC, 75% dos adultos estão totalmente vacinados e mais de 80% receberam pelo menos uma dose da vacinação. Cientistas veem a Islândia como uma indicação de que as picadinhas pouco fazem contra a variante Delta. Os vírus RNA, como o SARS-CoV-2, mudam constantemente, especialmente quando se vacina durante uma pandemia, diz o professor da Clínica de Psicologia Médica da Universidade de Innsbruck. Wolfgang Bree chega à conclusão semelhante. O cientista da computação de Salzburg analisou estatisticamente os dados da CDC, da Autoridade Sanitária dos Estados Unidos e do Ministério da Saúde de Israel. De acordo com os dados, o número de casos graves entre israelenses vacinados aumentou mais acentuadamente em julho do que entre israelenses não vacinados. A partir de meados de julho, a curva dos totalmente vacinados tornou-se cada vez mais divergente da dos não vacinados, relata o professor. Bree ilustra a situação como o exemplo da última sexta-feira, dia 6 de agosto. Naquele dia, o Ministério da Saúde de Israel registrou 257 pessoas com o curso severo. 66,9% deles haviam sido vacinados pelo menos uma vez. Isto está dentro da faixa da taxa de vacinação israelense, de até lá 62,4%. Segundo Bree, também não há diferença detectável na infectividade entre os vacinados e os não vacinados. No estudo do CDC, que examinou um grupo relativamente pequeno de cerca de 400 casos Corona, morgen Dieter, 74% das pessoas infectadas foram totalmente vacinadas. A taxa de vacinação, no entanto, foi de apenas 69%. A diferença de 5% não é estatisticamente significativa por causa dos pequenos números absolutos, explica Bree. Os números são confirmados por Israel, onde as pessoas não vacinadas não são infectadas
significativamente mais frequente do que as pessoas vacinadas. Por isso, pede que se repensem fundamentalmente como lidar com o vírus. Por exemplo, que se concentrem em métodos de tratamento eficazes. A discriminação contra os não vacinados deve terminar imediatamente, escreve ele. Qualquer obrigação de teste teria que se aplicar igualmente aos vacinados e não vacinados. As restrições de viagens e várias outras medidas, tais como as impostas novamente pela Islândia, dificilmente oferecem um remédio. O epidemiologista de Stanford, John Ioannidis, explicou isso em uma palestra na Áustria no final de julho, disse Bre. Christian Schubert também se pronuncia contra restrições de viagens e proibições de contato como as da Islândia. Um bloqueio duro pode possivelmente retardar a propagação de um evento infeccioso e não é ineficaz nesse sentido. Mas os danos colaterais são significativamente maiores. O medo, o pânico, o isolamento e a perda de trabalho fazem com que as pessoas fiquem doentes e enfraqueçam seu sistema imunológico, como sabemos pela pesquisa, disse o psiconeuroimunólogo, que como tal pesquisa, a interação entre o sistema nervoso, a psique e o sistema imunológico. Que como tal pesquisa, a interação entre o sistema nervoso, a psique e o sistema imunológico. Os estudos iniciais da Grã-Bretanha, por outro lado, atestaram a eficácia relativamente alta das picadas contra a variante Delta. Por exemplo, um estudo de julho falou de diferenças moderadas na eficácia das picadas contra o tipo selvagem e o mutante Delta. Um estudo na revista The Lancet, entretanto, observou que a base de dados estava incompleta e os resultados deveriam ser interpretados com cautela. Até agora, esse ano, apenas um islandês morreu de ou com Covid. Relata o site Nosso Mundo em Dados. O estado da ilha não registra uma morte corona há mais de 75 dias. Dos 340 mil habitantes, exatamente 30 morreram com o de Covid. Para aqueles que estão curiosos para saber direitinho os números, eu ainda vou passar os números para vocês. Já agradecendo pela atenção, a Islândia conta com 340.250 habitantes. Casos registrados positivos até hoje, 9.522. A incidência, lembram bem, no início do vídeo falei de 100, agora aumentou para 213,6. Até hoje, 30 pessoas faleceram com o de Covid. Letalidade se encontra em 0,32%, uma das mais baixas. Até hoje,
80,64% receberam a primeira picada. 74,82% são totalmente vacinados. Nos últimos 24 horas, não faleceu ninguém, nem com, nem de Covid. São números que a gente deve refletir, eu acredito. Gente, um ótimo dia. Muito obrigado por tudo, por todo esse apoio que vocês sempre dão pra gente. Um grande abraço, com mais notícias daqui para frente para vocês aqui no nosso canal. Até mais.